Dando início ao nosso estudo de hoje, iniciaremos com uma prece para levar nossos pensamentos a Jesus. Feche seus olhos, agradeça a Deus e o nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos encarnados e desencarnados que irão participar desse nosso Evangelho. Que nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração de nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que nossa irmã Creuza seja intuída pelo seu mentor e que seu Evangelho seja edificante. Que assim seja. Boa noite, amigos, irmãos, simpatizantes da doutrina espírita que nos acompanham nas nossas lives de todas as quartas. Aos amigos que estão nos assistindo pela primeira vez, que estão conhecendo a doutrina dos espíritos, é uma satisfação muito grande tê-los conosco e saber que a cada dia mais irmãos vêm buscar o conforto nessa doutrina. Bem, nós sabemos que a doutrina espírita ela não faz milagres, não tira dores, não nos ajuda nas questões financeiras e nem promete acabar com as nossas dificuldades, fazer com que da noite para o dia todos os problemas nossos sejam resolvidos. O Espiritismo nos ensina, antes de tudo, de onde viemos, a que viemos e para onde vamos. E que essa breve passagem aqui na Terra, onde ocupamos também temporariamente um corpo físico, é apenas um processo da nossa evolução, do nosso aprendizado. E o Espiritismo, ele nos ensina a passar por todas as dificuldades, tendo compreensão o porquê de estarmos passando por alguma situação. E tudo isso nós aprendemos no Evangelho de Jesus, né? Então é aqui que nós, encarnados, vamos descobrir nos ensinamentos de Jesus o verdadeiro sentido da vida. E esse é o nosso Evangelho de hoje, o verdadeiro sentido da vida. E que é o verdadeiro sentido da vida? É a transformação, né? Então, em Coríntios 15, 51, o apóstolo Paulo nos diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E essa mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos dá um alcance maior de entendimento, comentando sobre essa palavra de Paulo. Então, o apóstolo dos gentios, ele se refere, nesse texto, a uma das mais belas realidades da vida espiritual. E diz assim: nos problemas da morte, as escolas cristãs de todos os tempos criaram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal, né, após a morte do corpo físico. E é justo que cada um tenha um entendimento que seja o mais diversificado possível. Cada religião ela tem a sua maneira de entender o que acontece após a morte. Só que ninguém reencarna em um processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação iguais. Às vezes até nos perguntam, né, como é o momento da morte? Não tem como nós definirmos o momento da morte para cada um, porque cada um é de acordo com as atividades que ele fez aqui na Terra, né, as conquistas que ele fez aqui. Então cada um vai desencarnar de uma maneira
Então não existe encarnação e nem desencarnação que sejam iguais, né? Em cada alma ela possui a sua porta de entrada e a sua porta de saída, então conforme as próprias conquistas. E nesta mensagem Paulo nos orienta que não há sofrimento permanente e nem repouso sem fim. Então é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que morreu, acabou, né? O que tem eternidade para descansar, né? Não é bem assim. A vida ela não se acaba com a morte. E nenhum espírito, como nos diz Paulo, ficará dormindo eternamente. Tudo tem por objetivo a transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Quando nós abandonamos o nosso corpo físico, nós já passamos por um grande processo de transformação, porque nessa passagem para o mundo invisível, nós levamos conosco experiências vividas em nossa trajetória pela Terra, que sempre acrescenta algo mais em nossa reforma íntima, mas assim, nunca no padrão evolutivo que presunçosamente nós avaliamos. Veja bem, porque nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Como assim, né? Embora ninguém deixe de ser aquilo que pensa, nós somos marcados mesmo por aquilo que fazemos. Então, cada alma separada do seu corpo, livre das prisões da matéria, se apresenta a si própria tal como é na realidade. Então, nós só crescemos quando fazemos tudo para mudar o que somos, mudar com certeza para melhor, incorporando conquistas que permitam nos transformar em pessoas mais bem qualificadas interiormente. Então, quando chegamos ao plano espiritual, né, lógico, depois da morte do física, é que realmente nós vamos nos dar conta do que nós fomos aqui na Terra. Então, o que é isso? Aqui na Terra nós vivemos, fazemos até algumas coisas, algumas caridades. Vamos falar assim de mim, tá? Eu participo das atividades da Casa Espírita, né, dos passes, faço alguns trabalhos na Casa Espírita e na Casa de Assistência Social também. Eu também trabalho, ajudo na sopa, então a gente faz uma caridade aqui, outra ali, e aí você chega lá assim acreditando que você já está com um passaporte na mão, né? Agora já, né, com atestado de boa conduta. Aí de repente você olha ali para o mensageiro que está ao teu lado e fala, e aí? Né, eu fui bem provada lá na Terra, passei por muitas dificuldades, mas eu também fiz muita caridade, eu trabalhava na Casa Espírita, né, fazia a sopa, distribuía tudo. E aí? Passei? Fui aprovada? Aí ele vai olhar para mim, gente, vocês não dão risada não, porque vocês também vão passar por tudo isso, hein? Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, realmente, você foi muito provada, né, teve seu trabalho tudo na Casa Espírita, mas não foi aprovada. Mas como? Como que eu não fui aprovada, né? Então, eu fico assim meio em dúvida, né, sabendo por que eu não fui aprovada. Aí de repente, gente, aparece uma Smart na minha frente, assim, de umas 80 polegadas mais ou menos, e começa a passar um filminho ali, aí de repente eu olho e falo, epa, parece que eu conheço esses personagens aí, já vi esse filme em algum lugar. Nada mais é do que a minha vida passando ali. Quer dizer, não adiantou muita coisa o que eu fiz não, entendeu? Então a gente pensa que já está aqui na Terra, que está fazendo grandes trabalhos, grandes coisas, né? Às vezes as pessoas até falam, você é uma pessoa muito boa. Gente, não é bem assim, como eu falei, é lá que nós vamos descobrir quem realmente nós somos, tá? E veja bem, André Luiz ele ficou por 8 anos nas regiões umbralinas, né? Até ser recuperado pela sua mãe, através de espíritos mensageiros que o ajudaram. E ele, que fora médico na Terra, atendia milhares de pessoas gratuitamente. Mas o que aconteceu com ele?
O que aconteceu com ele é o que acontece conosco também, né? Porque a gente acha que fez alguma coisa, o outro já tá, né, já recebeu o passaporte lá para o reino dos céus, de jeito e maneira, né? Então o que aconteceu com ele, acontece com todos nós, é que nós não observamos as leis de Deus. Fizemos coisas que não foram boas, não soubemos lidar com certos sentimentos negativos e falhamos no quesito humildade, paciência, caridade, amor verdadeiro ao próximo, desapego e muitos outros que nos desaprovaram quando na chegada do plano espiritual. Só que também, meus irmãos, ninguém retroage, né? Ninguém volta para trás. Alguns ficam estagnados, outros caminham devagar, porém, todos nós passamos por múltiplas lições que contribuem para pequenas transformações. E é nessa caminhada que nós somos chamados à reflexão, à meditação, né, ao raciocínio. Aí é quando nós sentimos o verdadeiro sentido da vida. É quando o nosso tempo, o quanto o nosso tempo é curto aqui na Terra, onde tudo se transforma a cada instante. Conforme uma música que diz assim: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, mas tudo passa, tudo passará. É assim que nós, que já tivemos a nossa porta de entrada e teremos a nossa porta de saída, retornando ao plano espiritual. Então nós concluímos o quê? Concluímos que a morte, ela não é o contrário da vida. Morrer não é o contrário de viver, porque a vida é imortal, a vida é eterna. Viver é, na verdade, o contrário de nascer. Aquele corpo que nasceu, infalivelmente um dia ele vai morrer, né? Mas durante esse transcurso pela terra, ele serve de vestimenta para o espírito imortal, que dá vida a esse corpo e que também vai se transformando no dia a dia. Então tudo no transcurso tudo muda, né, no transcurso da nossa passagem pela terra. E o nosso corpo também. O nosso corpo passa por permanentes transformações. Células morrem, outras nascem, tudo em perfeita ordem. Se observarmos o nosso corpo, quantas transformações desde que nascemos? Né? Então nós pensamos lá, quando bebê, depois 6, 7 anos, 14, 20, 30, 40, 60, né? 60 pode parar já, né? E aí afora. Então, de tempos em tempos, nós temos um novo corpo, mas o espírito é sempre o mesmo, que vai evoluindo também com essas transformações. Veja bem, nós que já, né, que eu já estou nessa idade assim, eu falo, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, quer dizer, a minha cabeça modificou. Então, já deu uma evoluída um pouquinho, né? Então, o túmulo, ele não representa o fim de tudo, e sim o berço da vida espiritual, para onde o espírito retorna, já com as transformações que revelam o seu nível evolutivo. E nós espíritas, nós temos consciência de que a vida continua após a morte do corpo físico, não é? E que ocuparemos um lugar propício à nossa evolução. Jesus não nos disse que na casa do Pai há muitas moradas? Pois é, então nós seremos orientados por espíritos afins que nos conduzirão aos abrigos de adaptação ao novo estágio da vida. E a ajuda é sempre eficiente para aquele que quer ser ajudado, né? Então, aqueles que desencarnam carregando o peso do egoísmo, do orgulho, apego aos bens materiais, costumam permanecer em regiões da crosta terrena, muitas vezes sem rumo, vítimas da ignorância, e sofrem muito, até usarem o seu livre-arbítrio e pedirem socorro. E para isso, com certeza, não faltarão benfeitores nesse trabalho de amparo e conforto, né? Isso ocorre com espíritos de diferentes categorias, independente da religião que professavam aqui na Terra. Vou até contar uma coisa para vocês. A gente às vezes ouve palestrante, eles falam assim que os espíritas,
É os que mais dão trabalho quando eles passam lá para o plano espiritual. Porque eles acham que, né, que trabalhou, olha a conversinha que eu falei lá atrás para vocês, né? Trabalha na casa da sopa, faz a sopa, né, faz caridade aqui, distribui uma cesta básica ali. Então eles, né, estão na casa espírita, que acreditam na reencarnação, né? Então eles chegam lá achando que, e dão trabalho para o povinho lá em cima, gente. Pensa numa coisa que dá trabalho, é os espíritas, né? Então a nossa doutrina, ela até ensina para nós que fora da caridade não há salvação. Será que a caridade verdadeira é essa que nós fazemos? Né? Que esses trabalhos todos que nós já fazemos? Será que é essa a verdadeira caridade? Nós precisamos descobrir, né, se isso que nós estamos fazendo realmente está sendo bom para nós, né? Então vamos refletir sobre isso. Então, para transformarmos, nós vamos passando por vários processos. Às vezes bons e às vezes ruins. Mas veja bem, a pedra bruta, para ela perder aquela estrutura grosseira, ela precisa passar pelo fogo, pela água, pelo esmeril forte de uma mão firme a burilá-la. E é o sofrimento, meus irmãos, que burila a nossa alma. Né? Todo aquele sofrimento que a pedra passou para ficar perfeita, nós também precisamos passar por esse sofrimento para nos melhorarmos, né? A dor, ela transforma as pessoas, pelo menos é para isso que ela serve, né? Só que não basta sofrer, tá? É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz, como nos diz Emmanuel, né? Esse é o verdadeiro sentido da vida, e em especial a razão de nossa passagem por esse educandário, objetivando a nossa transformação. Veja bem, meus irmãos, a Terra é uma escola, um hospital. É aqui que nós vamos curar as nossas dores e sofrimentos, aprender a perdoar, a amar e curar as nossas mazelas e evoluir, né? Agora, tanto aqui como no plano invisível, a vida continua num processo evolutivo, numa transformação constante, buscando sempre a perfeição. Mesmo porque o objetivo da nossa passagem pela Terra é o crescimento ético, intelectual, moral, espiritual e também material, né? Porque sim, material, porque faz parte do nosso estágio. Mas precisamos caminhar em harmonia com todos os objetivos. O dinheiro muitas vezes que é fruto do trabalho que deveria ser sempre motivo de gratidão, muitas vezes ocasiona brigas, crimes, discórdias entre familiares, né? Infelizmente, né? Então buscar o entendimento é o melhor caminho, porque tudo ficará aqui. Nem a roupa que nós vestimos nós levaremos, né? Então o que nós precisamos cultivar mesmo são os valores que levaremos conosco. Um dia ou outro seremos chamados. Essa data é imprevisível, né? Só Deus sabe. E o que nós levaremos conosco? Será somente as conquistas da alma, né? Que são a generosidade, a bondade, o afeto, a solidariedade, o altruísmo, os gestos de reconhecimento, a gratidão, gente, a gratidão a tudo, né? A tudo e a todos, e principalmente a Deus e ao nosso próximo, né? Então, nós vamos concluir dizendo que é essa a grande transformação que o Pai Maior espera de todos nós. O verdadeiro sentido da vida, como nos diz o apóstolo Paulo. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Quem caminha em direção à luz, deixa as sombras para trás. Palavras do nosso apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar que é bom ser importante, mas o mais importante é ser bom, é ser justo, é viver em paz, com a consciência, né? E sempre em observância às leis divinas. Então, que espíritos de luz
envolva todos nós com energias salutares para o nosso corpo, para o nosso espírito. E que Jesus, meus irmãos, continue sendo o nosso caminho, a nossa verdade e a vida. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Antes de nós fazermos a nossa vibração hoje, para que todos nós sejamos socorridos pelas bênçãos de Jesus, eu gostaria de fazer um comunicado a vocês. A partir da próxima quarta-feira, dia 28, nós retomaremos o nosso evangelho normalmente, tá? Nós reabriremos a nossa casa para aqueles que quiserem participar novamente, né? Do evangelho, dos passes, tá? Então, a partir da semana que vem, às 20 horas, estaremos com as nossas portas abertas. Antes, claro, né? 20 horas é o início do nosso evangelho. Estaremos com as portas da nossa casa abertas para que quem quiser retornar ao trabalho normalmente possa fazer isso, tá? Nós vamos retomar com algumas condições, tá? Claro que nós vamos seguir todas as normas, as regras da Organização da Saúde, para não colocar ninguém em risco, ou seja, vamos ter as nossas cadeiras aqui espaçadas entre si, vamos ter pessoas na nossa porta fazendo a medição da temperatura, todos usando máscara, teremos o álcool para a higienização e outras condutas especiais para colocar todos a salvo de qualquer tipo de contágio, tá? Nós não faremos a evangelização infantil, porque não dá para a gente fechar também algumas crianças dentro de uma sala e pedir que elas não brinquem, que elas não se toquem, que elas não cheguem perto umas das outras. Então, o ideal é que pais e mães ou não tragam as crianças, os filhos, ou se trouxerem, tem que trazer conscientes de que essas crianças ficarão com vocês aqui no salão e receberão o passe também aqui no salão como os adultos. Não vamos levar ninguém para dentro de câmera de passe, exatamente para não juntarmos muitas pessoas num ambiente fechado. Dentro do possível, nós gostaríamos que vocês trouxessem água da sua casa, tanto a que vocês vão consumir aqui durante o evangelho e o passe, quanto a que vocês vão levar, né? Trazer para ser fluidificada e levar. Por quê? Se nós tivermos muita gente acessando o nosso bebedouro, também nós teremos um contato físico que pode ser prejudicial. Então, dentro do possível, que cada um traga a sua água. O atendimento fraterno, que nós já temos feito há algum tempo, né, a partir das 18 horas, vamos continuar fazendo, agendado, só que a partir das 18h30. Então, quem desejar passar pelo atendimento fraterno, como sempre foi feito em nossa casa, vai entrar em contato conosco através do WhatsApp ou do telefone 996315630, que já está, né, correndo aí no Facebook essa informação, para que a gente possa agendar, tá? Continuar no mesmo esquema que estamos agora, tá? Os passes, como nós já dissemos anteriormente, serão aplicados no próprio salão, individualmente, no próprio salão, para que ninguém também fique dentro de salas
com muita gente, tá? Basicamente é isso que nós vamos fazer, tá? Nós não teremos mais, pelo menos até que tudo isso se modifique, os atendimentos específicos, não é? Passes diferenciados, atendimento pelos mentores. Também não teremos isso até que a situação da saúde se normalize. Então, repito, a partir da semana que vem, com todas as normas de saúde que são recomendadas, voltaremos a atender com o Evangelho presencial e vamos continuar transmitindo o Evangelho ao vivo também, pelo Facebook, tá bem? Então, aqueles que ainda tiverem receio de vir, né, apesar de que nós vamos estar cercados de todos os cuidados, vão ter a oportunidade de continuar acompanhando o Evangelho através do Facebook, tá bem? Até que tudo se normalize e a gente possa voltar aos nossos atendimentos normais. Podem ter certeza de que se vocês, que sempre frequentaram a casa, estão sentindo falta de tudo isso, nós trabalhadores também estamos sentindo muita falta. Mas se Deus quiser, tudo vai, né, caminhar para o melhor e a gente vai poder retomar, sim, as atividades normais. Vamos então para as nossas vibrações agora, não é? Vamos nos colocar bem à vontade em nossos lugares. Vamos colocar a nossa aguinha ali ao nosso lado, não é? Colocar em nosso pensamento, em nossos corações, as pessoas a quem amamos e que desejamos que recebam também essas vibrações, as pessoas conhecidas que estão doentes, que também gostaríamos que recebessem as energias do plano espiritual. Vamos nos cercar de tudo isso, para que possamos unir os nossos pensamentos a Jesus, esse mestre de amor, de paz, que em todos os instantes de nossas vidas nos socorre, nos impulsiona para o bem, nos traz o amor e a certeza de que estamos amparados sempre. Vamos, nesses momentos, meus irmãos, imaginar que energias de luz, em forma de pétalas de flores, se derramam sobre nós, através das mãos benditas desses espíritos amigos, desses irmãos desencarnados que tanto nos auxiliam, que tanto socorro nos prestam. Que essas energias vão tocando a nossa fronte, o nosso coração, e vão se espalhando por todo o nosso organismo, derramando paz, amor, convertendo células doentes em células que pouco a pouco se recuperam, convertendo todo sentimento negativo em sentimentos de luz, de amor, de paz. Que Jesus sempre possa nos impulsionar para seguirmos o seu mandamento de amarmos ao nosso próximo, de seguir sempre fazendo bem a quem quer que esteja em nossos caminhos. Vamos, meus irmãos, desejando que toda a humanidade, todos os nossos irmãos, filhos de Deus como nós, independentes de crença, de raça, de cor, de credo, de qualquer coisa que professe, que todos recebam a mesma paz que sentimos nesses momentos.
que todas as nações possam pouco a pouco aprender a se respeitarem, a respeitarem suas diferenças, a conviver em paz com tudo aquilo que nos torna diferentes, mas que também nos torna irmãos em Cristo. Vamos orar, meus irmãos, por todos os nossos irmãos que se encontram equivocados nas sendas do erro, da criminalidade. Que Jesus possa também derramar sobre seus corações esses ensinamentos, essas bênçãos sublimes, para que cada um reconsidere suas atitudes. Precisamos crer, meus irmãos, que todos podem mudar. Todos podem percorrer caminhos diferentes do que percorreram até então. Mas para isso, precisam do nosso amor, das nossas orações, precisam do nosso sentimento fraterno. E o nosso papel, como Jesus disse, para não julgarmos, é orar para que cada um encontre novamente o caminho correto. Vamos vibrar, meus irmãos, por todos os nossos irmãos suicidas, sofrendo as agruras do mal que cometeram contra si próprios, que busquem no coração de Maria de Nazaré e de Jesus o conforto e a renovação da esperança que tanto precisam. Que nossas orações possam chegar até eles, Senhor, onde estiverem, e possa, através desse sentimento, recordarem-se dessas duas almas que tanto trabalham para a recuperação de todos eles. Nossos irmãos encarnados, desesperançados de tudo, deprimidos, assustados com todas as situações que os envolvem, que o seu amor possa libertá-los da ideia do suicídio, reconhecendo que tudo segue. O que hoje nos parece tão difícil, amanhã a solução pode aparecer. Basta confiarmos em Deus. Basta acreditarmos que Ele está sempre olhando por nós. Que as nossas vibrações ainda, meus irmãos, possam chegar a todos os nossos irmãos doentes, os que foram acometidos pelo vírus, tão espalhado pela nossa humanidade, que possam recuperar-se. Nossos irmãos médicos que se encontram à frente de tantos atendimentos, enfermeiros, todos aqueles que fazem parte deste grupo, que possam também receber as nossas vibrações de amor, de gratidão, para que não se curvem e prossigam servindo a Deus através da recuperação de tantos irmãos. Que possamos vibrar, meus irmãos, por todos nós, para que tenhamos fé, força, coragem, determinação de sempre seguir adiante, seguindo os passos de Jesus, seus ensinamentos, levando para os nossos lares, nossos familiares, nossos ambientes de trabalho, todos aqueles que cruzam conosco no dia a dia, levando o sorriso, a compreensão, a boa vontade. Que o Evangelho seja a luz em nossas vidas e que nós possamos deixá-la transparecer em todas as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare
e nos dê toda a sustentação, para que no reinício de nossas atividades presenciais possamos contar sempre com a presença de todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, ainda persistindo para que o bem sempre prevaleça. Que assim seja.